A conspiração formada entre as fronteiras da Paraíba e de Pernambuco no final do século XVIII teria reflexos anos depois. O Areópago de Itambé tornou-se um grande centro de discussão das chamadas infames ideias francesas. Na parte 1, vimos que o século XVIII havia sido um período turbulento, com diversas revoluções ocorrendo nas Américas do Norte, Central e na Europa. Agora, elas chegavam às capitanias do norte do Brasil. Um outro centro de difusão das ideias iluministas foi o Seminário de Olinda, onde era formado todo o corpo eclesiástico daquela parte da colônia portuguesa. Os religiosos católicos, em especial os padres, teriam um papel crucial na difusão do movimento. Com efeito, as letras e a fé tiveram um papel importante na formação do movimento. No início do século XIX, a cidade da Paraíba era assim descrita pelo inglês Henry Coster. A cidade da Paraíba contém entre 2 a 3 mil habitantes, incluindo a Cidade Baixa. A estrada principal é pavimentada com largas pedras, mas ainda precisa de reparos. As casas geralmente contêm apenas um cômodo, com os andares de baixo usados como lojas. No convento dos jesuítas se encontra o Palácio do Governador e o escritório do ouvidor-mor, além de sua residência. A igreja do convento está no centro entre eles. Os conventos das ordens dos franciscanos, carmelitas e beneditinos são grandes edifícios e são quase inabitados. O primeiro contém 4 ou 5 freis, o segundo 2 e o terceiro apenas 1. Além destes, a cidade tem mais 6 igrejas. As fontes públicas em Paraíba são trabalhos únicos do tipo que eu encontrei em toda a região litorânea que visitei. Uma foi construída, acredito, por Amaro Joaquim, o governador, é muito bonita e tem muitos canos. A outra, que foi só então construída, é bem maior. Henry Coster conhecera Manuel da Arruda Câmara em Pernambuco e descreveu o paraibano como, abre aspas, um homem empreendedor de cujas capacidades superiores teriam o levado a ser um sábio governante, fecha aspas. As relações estreitas entre as capitanias da Paraíba e Pernambuco, unidas por laços econômicos, religiosos e consanguíneos, tornaram a adesão da primeira um fato inevitável. O desejo de emancipação em relação a Portugal crescera entre parte das elites, e as tensões entre a metrópole e as capitanias do norte tiveram seu auge justamente entre os anos de 1816 e 1817. A queda na produção agrícola, a seca e os altos impostos cobrariam seu preço, e bastava apenas um estopim para que a insurreição ocorresse. E ela veio, no dia 6 de março de 1817. Notícias vindas do Recife davam conta de que rebeldes haviam matado as lideranças militares portuguesas das fortalezas que guardavam a cidade e o porto. O movimento tinha início em Pernambuco e não tardou para que as notícias se espalhassem. As lideranças rebeldes inspiradas pelos ideais iluministas desejavam o fim do jugo português. Autodenominaram-se de patriotas pela defesa da pátria local. No dia 13 de março, uma semana depois, as notícias da sublevação em Pernambuco já eram conhecidas na Paraíba. Imediatamente, os conspiradores paraibanos buscaram dar os primeiros passos para estabelecer a insurreição contra a coroa. Na capital cidade da Paraíba, Amaro Gomes Coutinho e Estevão José Carneiro da Cunha, ambos chefes militares e senhores de engenho, reuniram tropa e povo e destituíram da liderança o ouvidor Costa Cirne, que fugiu para o Rio Grande. Ao mesmo tempo, o comandante da fortaleza do Cabedelo, que também conspirava contra a coroa, a ocupou sem resistência. No Brejo Paraibano, Pilar e Itabaiana se levantaram a favor da causa republicana. Os líderes locais reuniram uma coluna militar, estimada na época em 2.000 homens, e marcharam para o litoral da capitania. Mas ao chegarem, foram recebidos com festa. Não houve resistência por parte dos leais à coroa de imediato. A insurreição era, portanto, um sucesso em seus primeiros dias. As ruas da cidade da Paraíba foram adornadas com bandeiras brancas, um protesto em alusão à bandeira do Império Ultramarino português. A nova bandeira da Paraíba foi criada logo em seguida, uma alusão à causa da insurreição republicana, abre aspas, em união e em fraternidade com Pernambuco, fecha aspas. A bandeira se diferenciava por ser toda branca, sem a faixa azul.
Ao mesmo tempo, para distinguir-se das tropas leais ao rei de Portugal, os patriotas passaram a ostentar faixas brancas nas mangas dos uniformes militares, um sinal da adesão à causa republicana. Todas as insígnias, brasões de armas e bandeiras alusivas ao reino de Portugal foram destruídas e banidas. Conta-se que na mesma noite em que a coluna militar chegou à capital, os patriotas reuniram-se e celebraram um galante jantar no prédio anexo ao Mosteiro de São Bento, que funcionava como quartel. Lá, Estevão, Amaro e os demais líderes começaram a planejar os próximos passos. Não bastava apenas ocupar e expulsar os realistas, era necessário consolidar o movimento. Correspondências para as demais vilas e povoados da capitania foram enviadas. Elas tratavam de anunciar o sucesso dos patriotas, conclamando que todas as lideranças que conspiravam contra a coroa se unissem a eles, espalhando os ideais republicanos por onde fosse. Cargos de chefia militar e patentes foram distribuídos. Ao mesmo tempo, foram recrutados indígenas das aldeias litorâneas e do interior, com a promessa de dinheiro, terras e outras vantagens, muitos se unindo à causa patriota. Aos negros escravizados foi prometida alforria, caso servissem à causa republicana. Muitos negros livres e forros serviram nas fileiras. Uma característica do movimento é que ele não de imediato libertou os escravizados. Acabar com a escravidão não era prioridade entre os patriotas, revelando o caráter elitista e conservador que havia entre a maioria dos senhores de engenho que aderiram ao movimento. Porém, houve exceções. O coronel Amaro Gomes Coutinho, que era proprietário de terrenos no Varadouro e entornos da cidade da Paraíba, deu alforria à parte de seus escravizados que lhe juraram fidelidade, lutando pela causa patriótica. As mulheres de algumas das famílias revolucionárias tiveram um papel importante no movimento, administrando seus bens, propriedades e organizando os mantimentos tão necessários à causa patriótica, fornecimento de alimentos e outros víveres às tropas. Enquanto isso, no palácio era formada a Junta Provisória da República da Paraíba, mas esta é uma história para ser contada mais adiante. Se você ficou até aqui, muito obrigado por prestigiar o meu trabalho. Se inscreve no canal, deixa seu like e siga o Historiador Paraibano nas redes sociais para mais informações.